que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne.
Espírito sobre a carne. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Um prazer, um privilégio poder compartilhar com você a palavra de Deus, poder juntamente a você, seja lá onde você estiver, prestar culto ao Senhor, agradar ao Senhor com o nosso culto, com a nossa vida, com o nosso louvor, e ter a sua companhia, uma vez que nós estamos impedidos de cultuarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor, com a presença dos irmãos aqui na igreja, saber que você nos assiste, nos prestigia, que você se alia a nós nesse grande exército do Senhor que se reúne nessa noite para adorá-lo, é motivo de alegria e de júbilo para todos nós. Eu queria convidar você, sem mais demora, a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Faremos uma leitura inicial nesse texto, um texto bastante conhecido dos irmãos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. A palavra de Deus vai nos dizer assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Irmãos, nós temos vivido dias de medo, dias de temor, e dia em que algumas dessas passagens da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, têm feito com que alguns sintam medo, sintam temor, como se as situações que acontecem agora fossem situações novas, situações que estivessem fora do controle de Deus. E quando nós nos voltamos à palavra, nós vemos que tudo aquilo que acontece nos dias de hoje, aqueles que têm contato, intimidade com a palavra de Deus, sabiam que iria acontecer. Tudo isso está nas páginas da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. O Senhor Jesus falou sobre isso, sobre as situações que viriam nos últimos dias. Contudo, o nosso alerta, contudo, o cuidado que nós devemos ter é de não ficarmos marcando data para a volta do Senhor, agendando a volta do Senhor, uma vez que nem Ele próprio, segundo as suas próprias palavras, sabe o dia do seu retorno. Apenas o Pai sabe o dia do retorno do Filho. Então, a nossa preocupação é de que nós não nos alarmemos a ponto de achar que esse tempo se cumpre hoje ou amanhã, enfim, de agendar uma volta para o Senhor. Nós devemos estar prontos, nós devemos estar vigilantes, mas nós não sabemos o dia e a hora em que o Senhor há de voltar. E um outro perigo em que nós incorremos dentro dessa mesma situação, desse mesmo quadro, é de pensar que alguns textos bíblicos, de alguns versículos bíblicos, servem como mantras, servem como soluções mágicas para os nossos problemas. Eu recebi de várias pessoas esses versículos que nós lemos agora há pouco. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, enfim, como se aqui residisse um mantra, e de que se nós apenas fizermos isso, se nós apenas repetirmos isso, então a peste, o gafanhoto, que os versículos anteriores vão tratar, eles então desaparecerão. Mas o que nós nos esquecemos é de que a Bíblia é uma revelação progressiva. O que nós nos esquecemos é de que um texto está profundamente ligado ao próximo e ao anterior. Então, não se trata de um mantra, não se trata de um versículo mágico, não se trata de uma solução mágica, trata-se de um estilo de vida, trata-se de uma mudança de vida. Observe que o texto vai dizer que se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos, mas também que se nós nos convertermos,
dos nossos maus caminhos. Então não basta agora no momento de emergência, no momento de pânico, nós orarmos, nós buscarmos. É muito mais do que isso, querido. Nós precisamos sim fazer isso, mas nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos buscar uma mudança de vida. Nós precisamos verdadeiramente arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos verdadeiramente buscar a Deus. Tudo isso faz parte do processo. Então, o meu conselho inicial nessa noite é para que você se empenhe em conhecer mais do Senhor, em que você se empenhe em buscar mais do Senhor, em que você se empenhe em não se deixar levar por falácias, sofismas e tantas outras coisas que nos são ditas nesses tempos de medo, nesses tempos de coisas que absolutamente estavam fora da nossa rotina. Porque aí você estará preparado não só para não temer, mas também para confortar e consolar a outros. Vamos colocar nossa vida diante de Deus, vamos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados e que de fato e de verdade, como escreve o cronista aqui, que nós possamos sim nos humilhar, orar, buscar, mas que nós possamos também nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos, o que a nossa vida precisa, o que a nossa família precisa, o que nós precisamos é mudar o nosso rumo, é nos converter, é nos arrepender dos nossos pecados. Feche seus olhos, vamos orar, eu também farei essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quão grande é o Teu nome em toda a terra. Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, humilhados, queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, constrangidos, porque nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor, que entristecem ao Senhor. E por isso queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Queremos pedir ao Senhor que olhe para mim e para cada um dos meus irmãos, que coloca as suas vidas diante do Senhor nessa noite, com um olhar de misericórdia. Nós sabemos, Deus, onde temos falhado, nós sabemos onde temos traído Deus, ou onde temos, melhor dizendo, feito coisas que contradizem a Tua palavra, os Teus decretos, os Teus preceitos. Nós sabemos exatamente onde temos caído e carecemos da Tua misericórdia, carecemos do Teu perdão, carecemos que o Senhor nos fortaleça dia a dia para que nós possamos travar com êxito essa batalha que nos está proposta nesse mundo caído, nesse mundo tenebroso, nesse mundo que jaz no maligno. Renova, Pai, a nossa fé, renova, Pai, a nossa confiança, que os frutos do Espírito que residem em mim, que residem nos meus irmãos, possam, Deus, superabundar em nossas vidas, e que a imagem de Cristo que existe em nós possa ser visível a outras pessoas, e que através das nossas vidas, outras pessoas também tenham o desejo de buscar ao Senhor, de se converter ao Senhor, de se arrepender dos seus maus caminhos. Essa é a oração que nós colocamos diante do Senhor nessa noite, pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queria convidar você agora a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor através dos nossos cânticos espirituais. Fonte
Muito bem, irmãos, gostaria de convidar você mais uma vez a que abra a sua Bíblia, agora no livro dos Salmos, no Salmo 103. Salmo 103, um salmo de louvor, de exaltação, de adoração ao nosso Deus. Salmo 103, o texto sagrado vai nos dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Com efeito, o Senhor tem sido bom para Israel. O Senhor tem sido bom para mim e para você. E nós vamos ter agora, então, um momento de exaltação, de louvor, de gratidão a Deus por todos os benefícios dele para conosco. Eu queria convidar você, mais uma vez, a que feche os seus olhos, onde quer que você esteja, que você se desprenda de toda e qualquer distração e que você eleve o seu coração, os seus pensamentos a Deus, numa oração de gratidão e de exaltação. Eu vou convidar o nosso irmão Pedro, que se dirija a Deus também, numa oração de gratidão e exaltação a Deus. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos primeiramente lhe agradecer pela obra consumada do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a nossa salvação. Queremos lhe agradecer porque o Senhor nos livrou de nós mesmos, Pai, da nossa justiça própria, e nos fez olhar para a sua justiça, proveniente do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos lhe agradecer, Pai, e louvar o seu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Mistério que não posso entender.
vir, prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei, meu Deus, pra casa eu vou. Muito bem, irmãos. Então agora nós teremos a ministração da palavra. Esse é o momento em que nós vamos ouvir a voz de Deus através do teu servo. E nessa noite, o mensageiro será o evangelista Ademir Gonçalves, que nos trará a palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos, então, a que abram as suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 17, versos de 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Pai, nós nos achegamos a Ti por meio do Teu Filho Jesus. Como Tua igreja, Senhor, nessa noite nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, onde estiverem reunidos agora o Teu povo, Pai. Em casa, reclusos, mas, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, como o Senhor ordenou. Se Te bem parecer, Senhor, que esses dias passem e que nós possamos voltar, Senhor, a nos reunir como Tua igreja, agora fisicamente, Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome com os nossos irmãos, como tanto amamos fazer. Que Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite ao pleno conhecimento da Tua vontade para as nossas vidas. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, quantas vezes eu e você deixamos de dar o devido reconhecimento ao que Deus tem feito e já fez por nós? Quantas vezes nós deixamos de dar o devido valor às bênçãos do Senhor e nos esquecemos de agradecer? O Salmo 107 diz por 4 vezes: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nos versos 8, 15, 21 e 31 aparece essa mesma declaração, que nós devemos render graças ao Senhor. Eu sei que passamos por momentos difíceis agora. Nós estamos neste momento de afastamento, que por mais que seja algo necessário e bom, nos causa tanta tristeza. Não podemos estar reunidos com as pessoas que amamos. Nós não podemos estar reunidos uns com os outros. E como nos faz falta esse momento de comunhão que sempre temos. Como nós sentimos falta do nosso café que sempre tomamos juntos ao final do culto, onde nós compartilhamos o que Deus tem feito nas nossas vidas na semana que passou.
E como nós estamos ansiosos pela semana que se inicia, que Deus nos proporcione estarmos reunidos muito em breve. E nessa noite eu quero falar com você a respeito de gratidão. Porque Jesus usa esse acontecimento para falar a mim e a você sobre gratidão. E será que nós temos realmente sido gratos pelo que Ele tem feito? Eu quero caminhar com você nessa história de 10 homens leprosos. 10 homens que haviam sido excluídos, não como nós, que estamos reclusos, mas em breve sabemos que poderemos voltar ao nosso convívio normal. Não. Uma vez excluídos da comunidade, eles nunca mais poderiam retornar. E se você, assim como eu, sente falta de estar reunidos aqui neste lugar, como irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor juntos, nos alegrando junto, cantando junto, ouvindo a palavra do Senhor e absorvendo cada uma das suas belas mensagens, que sim, têm sido feitas online, mas como é bom quando nós estamos juntos, quando eu posso ver o rosto de vocês, como nós podemos juntos mergulhar na palavra do Senhor. Esses homens jamais poderiam voltar ao convívio familiar, jamais poderiam voltar à sinagoga, jamais poderiam cultuar junto com a comunidade mais uma vez. Imagine você ser separado da sua família, da sua esposa ou seu esposo, dos seus filhos, e saber que nunca mais você pode voltar para lá, que nunca mais você vai poder sentir o toque das pessoas que você ama. Essa era a situação desses 10 homens. Você pode imaginar o desespero que é saber que nunca mais a sua vida será a mesma. Que a partir do momento em que te dão aquele diagnóstico, que você está impuro, porque a lepra era considerada uma doença impura. Naquela época ainda não havia tratamento para lepra como existe hoje. Ser diagnosticado com lepra era receber uma sentença de morte. Nós não sabemos há quanto tempo esses homens estavam isolados da sociedade, há quanto tempo eles sofriam ou em qual estágio eles estavam da doença. Muito provavelmente, vários deles em estágio já terminal, com o seu corpo todo coberto de lepra, com o seu corpo em carne viva. A lepra é uma alusão do pecado. A lepra tem as características que nós vemos no pecado. E eu queria com você, nessa noite, antes de nós voltarmos ao texto, quero compartilhar com você 5 características da lepra que são relacionadas com o pecado. Existem mais, mas eu quero compartilhar 5 delas com vocês nessa noite. A primeira característica da lepra que se relaciona com o pecado é que a lepra é mais profunda do que a pele. A lepra não era simplesmente uma doença superficial. Ela atacava não somente a pele, mas ela atacava os nervos, os ossos e o sangue da pessoa. Ela inundava a pessoa por inteiro. Assim como a lepra, o pecado também não é uma doença superficial. Não é algo que nós podemos resolver simplesmente lavando o nosso corpo. Quem dera fosse assim. O pecado está tão profundamente arraigado em nós, no mais profundo do nosso ser. Nós costumamos dizer que o homem está em um estado de depravação total, que cada célula do nosso corpo foi inundada pelo pecado desde Adão. A lepra é a doença mais antiga registrada nos papiros egípcios, assim como o pecado é a doença mais antiga do mundo. Ele corrompe o corpo, corrompe os nervos, a pele fica insensível. Não é incomum nas pessoas que estão vivendo a sua vida de pecado, e como nós vivíamos a nossa vida de pecado, nós estamos caminhando para a destruição.
sem perceber, sem nos dar conta de que estamos nos destruindo, caminhamos e nos destruímos cada vez mais, a menos que Jesus seja misericordioso para conosco, como foi com estes homens. Nós nos destruiremos, e esse é o único futuro que nós conseguimos alcançar por nós mesmos. Por isso necessitamos da mensagem do Senhor, da palavra do Senhor, que traz luz aos nossos olhos, e nós podemos então enxergar a Jesus. O pastor John Piper, falando sobre os homens que estão mortos em pecados, ele diz que eles não estão mortos porque não podem andar, não estão mortos porque não podem falar, eles estão mortos porque não conseguem ver. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e não conseguíamos ver a situação em que nos encontrávamos, os abismos que estavam à nossa frente, e acima de tudo não conseguimos ver Jesus por quem Ele é. As pessoas hoje ainda falam bem de Jesus como um filósofo, como alguém que foi iluminado de alguma forma, mas não conseguem o reconhecer pelo que Ele é, e essa luz de reconhecer Jesus pelo que Ele é vem através da sua palavra, através do seu Espírito Santo em nós, que nos convence de onde nós estamos, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos faz ver que só há esperança em Jesus Cristo. A segunda característica da lepra é que ela separava, como nós falamos no início. Ela separava do convívio da sociedade, do convívio familiar, do convívio religioso. Hoje nós estamos sim vivendo um momento de afastamento, mas voltaremos. Agora imagine você, se você soubesse que nunca mais poderia conviver com nenhuma das pessoas que hoje nós estamos afastados, mas logo estaremos juntos. Mas imagine você nunca mais estar com essas pessoas. Se hoje, por esses dias, nós já nos encontramos tristes de não poder estar juntos, de não poder compartilhar juntos, imagine você nunca mais poder voltar a este convívio. A lepra separava os homens, assim como o pecado separa os homens de Deus. Mas mais profundo do que a lepra, o pecado separa o homem não apenas dele mesmo, mas de Deus pela eternidade. Não apenas enquanto ele caminha por esta terra, mas aqui separado de Deus e depois separado pela eternidade. É por isso que nós precisamos desse Jesus que cruzou naquele dia, naquele lugar, e que trouxe esperança para aqueles homens. É o mesmo Jesus que traz esperança para mim e para você, esperança de sermos novamente ligados ao Senhor, de termos novamente comunhão com Deus. A terceira característica da lepra é que ela deixava marcas. A lepra degenerava, ela deixava terríveis marcas e cicatrizes no corpo. Quando a lepra atinge seu estágio mais elevado, no seu último estágio, as pessoas começavam a perder as extremidades do corpo. Talvez alguns desses homens, e eu quero dizer e acredito que este homem que voltou talvez fosse aquele que estivesse num estágio mais elevado. Talvez aquele que estivesse há mais tempo sofrendo. Talvez as suas extremidades já não existiam mais, seus dedos, seu nariz, as suas orelhas, parte da sua boca talvez nem existisse mais. Ele estava sendo destruído por aquela doença. Talvez essa seja a razão. Ele estava no estágio mais avançado e por isso que ele é quem mais se sente agradecido. Talvez ele tenha sido aquele que mais perdeu, ou talvez aquele que mais sentisse falta da sua esposa, da sua filha ou seu filho, do convívio com os seus queridos, do convívio de estar em comunhão com o pessoal da sua comunidade local. Talvez seja essa uma das razões pelas quais ele se sente tão grato ao Senhor.
Talvez ele tenha sido aquele que sofreu mais, embora a palavra não se aprofunde na questão de cada um deles. Não é difícil para nós imaginarmos que esse que se sente mais agradecido, porque o próprio Jesus disse que aquele a quem muito é perdoado, muito ama. O pecado também deixa marcas, assim como a lepra. Deixa marcas no corpo, através de doenças. Deixa marcas na alma, através da culpa, do medo. Deixa marcas na família, talvez divórcio, violência. Nós temos vivido e visto que há muita violência nas famílias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia das almas que estão sofrendo dessa lepra espiritual que é o pecado. Que Deus tenha misericórdia deles, como teve desses 10 leprosos aqui. A quarta característica da lepra é que a lepra podia ser contagiosa. Simplesmente de estar com alguém com lepra, ou de tocar em alguém com lepra, você podia ser contaminado. Assim como a lepra contaminava, o pecado também contamina. O salmista Davi vai nos dizer que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores. Romanos nos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens. O pecado é contagioso ainda mais do que a lepra. O pecado é contagioso e assim como a lepra, ele nos torna insensíveis. Nós perdemos a nossa sensibilidade, nem sabemos em que estágio estamos. Isaías escreve o seguinte, falando no nosso estado caído: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Há somente feridas, contusões e chagas vivas. Não foram espremidas nem atadas, nem amolecidas com óleo, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como os trapos de imundícia. Isaías 1, 5-6 e 69:6. Esse é o estado de nós caídos. Esse é o estado de nós repletos dessa lepra chamada pecado. Esse é o estado que muitas pessoas ainda permanecem hoje, e eu e você temos que orar pedindo que Jesus tenha misericórdia dessas pessoas, como teve da minha e da sua vida, como teve desses homens. Ele teve comigo e com você, e nós temos que orar para que o Senhor leve misericórdia para essas pessoas também. Há muitas pessoas sofrendo hoje. Tende misericórdia de nós, Senhor. Quinta característica da lepra é que a lepra matava. A lepra era uma doença que ia deformando e destruindo as pessoas aos poucos. O pecado também nos destrói aos poucos. Começamos com um pequeno pecado. Não nos arrependemos. Talvez até no começo, ao cometermos aquele pecado, nós nos sintamos mal diante de Deus. Mas a falta de confissão de pecados. E é por isso que nós sempre começamos o nosso culto confessando os nossos pecados, para que nós possamos nos achegar à presença de Deus. Mas a falta de confissão faz com que a doença vá aumentando, assim como a lepra ia aumentando periodicamente. Quanto mais distante nós estamos do Senhor, quanto menos nós confessamos os nossos pecados, quanto menos buscamos a Jesus em oração e na leitura da sua palavra, mais as chagas do pecado vão se espalhando, até que o resultado final seja a nossa morte.
E no caso do pecado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O reverendo Hernandes Dias Lopes fala o seguinte sobre essa passagem. Ele diz: o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O pecado é o pior de todos os males. Ele é o pior do que a lepra. A lepra só atinge alguns, o pecado atingiu a todos. A lepra só destrói o corpo, o pecado destrói o corpo e a alma. A lepra não pode separar o homem de Deus, mas o pecado o separa de Deus no tempo e na eternidade. Quão terrível é vivermos a nossa vida e prosseguirmos em viver a nossa vida longe do Senhor, vivendo nos nossos pecados. E alguns dias atrás nós comentávamos com o irmão Valdeir que quão terrível é, talvez a pior coisa que Deus possa fazer por nós é nos deixar viver a nossa vida por nós mesmos, nos abandonar a nossa própria vontade. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Dito isso, irmãos, quero voltar com vocês ao início desse relato. O relato começa com 10 leprosos. Agora que nós sabemos a característica dessa doença terrível, a passagem também nos menciona que aquele homem que retornou, ele era samaritano. É o que deixa a passagem ainda mais linda, mais incrível, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas quando você está morrendo, do que importa de onde a pessoa é? Do que importa o lugar onde você nasceu, se não há esperança alguma de vida para você? E a miséria sempre encontra a miséria, assim como um abismo busca outro abismo. No caso desses 10 homens, não fazia diferença nenhuma o lugar onde eles nasceram. Todos estavam condenados à morte. Mas a esperança resplandeceu naquele lugar. A esperança de ser novamente inserido na sociedade, ser novamente trazido à vida, ser novamente inserido ao lugar da comunhão, ressurge naquele lugar ao saberem que Jesus estava passando por ali. Quando Jesus passa por aquele lugar e eles clamam ao Senhor, eles dizem o seguinte: Mestre, compadece-te de nós. No verso 14 a Bíblia diz: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles ainda não tinham sido curados e Jesus diz: vão e se mostrem aos sacerdotes. A cura estava vinculada à obediência. Eles tiveram a obediência de ir. Jesus disse: vão. Ele não os curou imediatamente, ele disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. A cura estava vinculada à obediência. A nossa cura também está vinculada a obedecermos o Senhor. Se queremos permanecer limpos, devemos obedecer o Senhor. Devemos compreender que não existe esperança para nós se não estivermos sempre obedecendo ao Senhor, sempre em oração, sempre em leitura da sua palavra. A doença voltará se eu e você pararmos de estar junto daquele que tem a cura. O relato prossegue falando de 10 homens ingratos. 10 homens que buscaram a Jesus. Jesus ordenou que eles fossem até o sacerdote, e isso foi um ato de fé. Eles foram até o sacerdote, eles tomaram o caminho que Jesus havia ordenado para eles. E a Bíblia diz que no caminho, ao cumprirem a ordenança de Jesus, eles começaram a ser curados. E um desses 10 homens
um desses 10 homens, ao perceber que estava sendo curado, ele parou no seu caminho. Talvez ele pensasse consigo mesmo: quando eu vou ver esse homem novamente? Eu não posso simplesmente, agora que eu estou limpo, ir adiante no meu caminho, ainda que ele tenha me mandado ir me apresentar ao sacerdote. Eu preciso retornar até esse Jesus. Esse talvez seja o maior fruto que a gratidão tenha que produzir em mim e em você. A gratidão de ver que os nossos pecados foram perdoados, que nós fomos purificados por Jesus, e essa gratidão nos levar aos pés de Jesus. É isso que acontece com esse homem quando ele olha para as suas mãos e vê que elas estão inteiras novamente. Quando ele olha para o seu corpo e se sente novamente, ele pode mais uma vez sentir o seu toque nele mesmo, ele vê que o seu rosto está novamente inteiro. E ele não pode de forma alguma agora simplesmente tomar o seu caminho. Quão maravilhoso é quando a nossa gratidão pelo que Deus fez por mim e por você nos leva aos pés de Jesus, nos leva a sermos gratos a tal ponto que nós queremos estar próximos a Jesus, e foi o que esse homem fez. Ele foi até Jesus, e a Bíblia diz que no caminho ele glorificava ao Senhor em alta voz. E ele chegou e se atirou aos pés de Jesus, aos pés daquele que forneceu a ele a cura. E é maravilhoso o que acontece nesse relato, isso que encerra o relato que nós estamos vendo, porque dentre todos os 10, este é o único que recebe 2 curas. Esse é o único homem dentre os 10 que não é somente curado fisicamente. Ele não recebeu apenas uma cura para a superfície do seu corpo. Jesus olhou para ele, vendo que ele voltou agradecido, vendo que a sua gratidão trouxe ele aos pés de Jesus, e que ele não podia de modo algum ficar longe de Jesus. Ele foi constrangido pelo amor de Jesus Cristo. Paulo nos fala sobre sermos constrangidos pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, na sua segunda carta aos Coríntios. Paulo nos diz que nós fomos constrangidos pelo amor de Deus. E é comum nós pensarmos que Paulo amava tanto a Deus que por conta desse amor ele obedecia. Mas Paulo, ao falar sobre isso, ele diz: Deus me amou tanto que eu não pude fazer outra coisa. Eu vejo isso neste homem. Talvez o pensamento dele seja esse: como eu posso simplesmente tocar a minha vida agora que eu fui tão amado por este homem? O amor de Jesus nos constrange, e que o amor de Jesus produza em mim e em você essa gratidão que nos leva aos pés de Jesus. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Nós sabendo que a promessa era para os judeus, este samaritano que os judeus julgavam como alguém fora da promessa, é este que vem a Jesus. É esse que se humilha aos pés de Jesus. O relato encerra com este homem extraordinário. O samaritano exclamou: glória a Deus. Ele prostrou-se aos pés de Jesus. A sua gratidão levou ele até os pés de Jesus. Os outros
com certeza ficaram agradecidos porque estavam curados, mas esse homem ficou tão agradecido que ele tinha que voltar até Jesus. Quantas vezes eu e você deixamos de voltar para Jesus quando nós recebemos o que pedimos para Ele? Quantas vezes você e eu suplicamos ao Senhor por um milagre, suplicamos ao Senhor pelas nossas necessidades, e quando nós somos atendidos, nós não vamos ao Senhor em adoração. Nós não vamos ao Senhor em adoração. E a Bíblia diz que isso agradou tanto Jesus, que Jesus não parou simplesmente na cura física daquele homem. Isso agradou tanto Jesus, que Jesus curou aquele homem na alma. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem, quando voltou para Jesus, o homem recebeu algo maior do que a cura física. Ele também foi salvo dos seus pecados. Ele não foi simplesmente curado daquela lepra física, ele foi curado de uma lepra espiritual. Ele recebeu a cura dos seus pecados. Vai, a tua fé te salvou. Essas são as mesmas palavras que Jesus disse à mulher que ungiu seus pés na casa de Simão. Os 9 amigos desse samaritano foram declarados cerimonialmente puros, mas só ele foi purificado pela eternidade. Só ele recebeu do Senhor a maravilha de saber que depois de cruzar a linha desta vida, ele estaria para sempre com o Senhor. Todo filho de Deus deve cultivar a virtude da gratidão. Eu e você devemos cultivar nos nossos lares, junto às nossas esposas e filhos, o dever de sermos agradecidos para com Deus, de cultivar a gratidão, não apenas esperar que Deus faça aquilo que nós necessitamos, e muitas vezes Ele faz por sua bondade e misericórdia, mas sermos gratos a Deus, ainda que nós não recebamos aquilo que nós clamamos, mas estarmos sempre agradecidos a ponto de estarmos de joelhos perante o Senhor. Que o perdão dos nossos pecados nos leve diante daquele que morreu por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos viver. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Um coração grato é um terreno fértil para o Senhor. E um coração ingrato é um terreno fértil para todo tipo de pecado. Não seja ingrato pelo que Deus fez com você. Perguntaram ao pastor Paul Washer, um jovem perguntou para ele: pastor Paul, como pode o sofrimento de algumas horas de um homem em uma cruz salvar tantos homens como o Senhor fala? Como pode o sofrimento de um único homem salvar tantas pessoas? E a resposta dele foi: porque este homem valia mais do que todos eles juntos. Este homem valia mais do que todos nós juntos. Se você pegasse, de alguma forma fosse possível, nós pegarmos toda a criação, tudo que foi feito, todo o universo conhecido e desconhecido, e colocar numa balança e colocar Jesus do outro lado, Jesus pesaria mais. E Ele entregou a sua vida para que eu e você, que éramos mortos em nossos delitos e pecados, mortos em nossa lepra espiritual, fôssemos purificados, recebêssemos uma vez mais a vida e vivêssemos para Ele. É isso que Paulo diz na sua carta aos Coríntios. Ele diz que nós somos constrangidos pelo amor de Deus de tal forma que nós nos tornamos dele e não conseguimos parar de falar desse Jesus. Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho do Senhor.
porque a gratidão dele era tanta que ele não conseguia parar de pregar, de falar sobre o Senhor. Será que a gratidão que você tem sentido tem te levado a falar do Senhor? Será que nas suas conversas com a sua esposa, nas suas conversas com os seus filhos, você tem falado do Senhor? Nas conversas com os seus amigos que você tem tido, você tem falado do Senhor? Você tem voltado para o Senhor toda vez que Ele te concede uma graça, você tem sido grato? Que nós venhamos a ser gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito e pelo que Ele já fez em nossas vidas. Que os nossos corações e mentes sejam levados cativos ao Senhor, de modo que a gratidão produz em nós o desejo de estarmos sempre aos pés de Jesus. Que a nossa gratidão pelo que Deus fez por nós nos leve a confessarmos Jesus perante as pessoas. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados às vezes, Senhor, que nós fomos ingratos pelo bem que o Senhor tem nos feito. E acima de tudo, ingratos, Senhor, muitas vezes ao relembrar o sacrifício do Teu Filho na cruz e não darmos o devido valor àquilo que Ele fez por nós, homens pecadores e falhos que somos. O Teu justo Filho morreu para que nós tivéssemos vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça brotar nos nossos corações a gratidão que nos leva aos pés de Jesus. Que ao recebermos qualquer coisa do Senhor, nós venhamos a nos jogar aos pés de Jesus em agradecimento e em louvor a Deus. Que nós possamos louvar a Deus toda vez que, Senhor, recebamos algo do Senhor. E ainda que não recebamos, Pai, que estejamos sempre aos pés de Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite. Que os nossos corações, Senhor, sejam transformados em corações gratos e não ingratos, Senhor. Que nessa pequena passagem que o Senhor nos fala sobre gratidão, nós venhamos a entender que a gratidão pode gerar em nós algo ainda maior do que a cura física que nós muitas vezes pedimos, algo muito maior do que receber do Senhor uma dádiva que necessitamos. A gratidão nos levará aos pés de Jesus, e ao estarmos aos pés de Jesus, sermos levados à vida eterna ao lado de Jesus. Essa é a nossa oração. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, e assim te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém.